Olá, meu nome é Jade Barbosa Kiel, sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação da UFES e hoje irei falar sobre o livro de Siegel e Castellan, chamado Estatística Não Paramétrica para Ciências do Comportamento. Irei abordar o capítulo 1, que é a introdução do livro. Inicialmente, na introdução, os autores descrevem como os estudantes de ciências sociais e do comportamento se referem a palavras comuns como sociedade, personalidade, cultura, psicologia e estatística. Eles não se referem à palavra sociedade, por exemplo, ao grupo de pessoas que aparecem nas páginas sociais de jornais. Eles sabem que a palavra personalidade não tem nada em comum com muitos dos significados dados pelos adolescentes. Os estudantes aprendem que o termo cultura abrange muito mais do que refinamento estético. E eles não dizem que vendedores usam psicologia para persuadir clientes. Esses estudantes também percebem que a descrição de eventos é apenas uma das funções da estatística. Uma função central da estatística moderna é a inferência estatística. Ela se relaciona com dois tipos de problemas: estimação de parâmetros populacionais e testes de hipóteses. Em inferência estatística, estamos preocupados em extrair conclusões sobre um grande grupo de objetos ou com eventos que estão ainda por ocorrer, com base na observação de poucos objetos ou de fatos que tenham ocorrido no passado. A estatística fornece ferramentas que formalizam e padronizam nossos procedimentos para obter tais conclusões. Por exemplo, como podemos determinar qual entre 3 marcas de molho de tomate é a mais popular? Podemos inferir que a marca mais frequentemente escolhida em tal mercado e em tal dia é a mais popular? Para fazermos tal inferência, precisamos considerar a margem de popularidade mantida pela marca mais frequentemente comprada, a representatividade do mercado escolhido e também a representatividade do grupo de compradores. Os procedimentos de inferência estatística introduzem ordem em qualquer tentativa de extrair conclusões da evidência proporcionada por amostras. A lógica dos procedimentos estabelece algumas das condições sobre as quais a evidência precisa ser coletada, e testes estatísticos determinam se, a partir da evidência que coletamos, podemos ter confiança no que concluímos sobre o grande grupo, do qual somente poucos objetos foram observados. Um problema comum na inferência estatística é determinar em termos de probabilidade se diferenças observadas entre duas amostras significam que as populações correspondentes são realmente diferentes entre si. Então, como podemos determinar, em qualquer caso considerado, se as diferenças observadas entre duas amostras são devidas meramente ao acaso ou se são causadas por outros fatores? Os procedimentos de inferência estatística nos tornam capazes de determinar se as diferenças observadas estão dentro de um domínio que facilmente poderia ter ocorrido devido ao acaso ou não. No desenvolvimento da estatística moderna, as primeiras técnicas de inferência que apareceram foram as paramétricas, que são, por exemplo, técnicas de inferência que fazem suposições sobre a natureza das populações das quais as observações ou os dados foram extraídos. Um pouco mais recentemente, assistimos ao desenvolvimento de um grande número de técnicas de inferência, as quais não fazem suposições numerosas ou restringentes sobre uma população do qual os dados são extraídos. Essas são chamadas de técnicas não paramétricas.
Essas técnicas resultam em conclusões que requerem menos qualificações. Algumas técnicas não paramétricas são testes de postos ou de ordenação. Dos 9 capítulos do livro, o capítulo 2 apresenta o uso de testes estatísticos em pesquisa. O capítulo 3, os testes paramétricos e não paramétricos são contrastados. No capítulo 4, contém testes que podem ser usados quando se quer determinar se uma única amostra provém de uma população específica. No capítulo 5, é apresentado para comparar os scores dados por duas amostras, considera testes para duas amostras relacionadas, enquanto no capítulo 6, considera testes para duas amostras independentes. O capítulo 7 e o capítulo 8 apresentam testes de significância. No capítulo 7, apresenta testes para 3 ou mais amostras relacionadas, enquanto no capítulo 8 apresenta 3 ou mais amostras independentes. No capítulo 9, descrição de medidas não paramétricas de associação e testes de significâncias para elas. O livro foi feito de modo a ser bem compreensível e assim os autores dão dicas para os leitores. Para leitores com experiência matemática limitada, é aconselhável a ler com mais atenção e relacionar o texto com as tabelas de dados. Foram usados símbolos para simplificar e dar maior precisão. Por isso, faça uma leitura mais lenta. O leitor também pode recorrer ao glossário, que sintetiza o significado dos símbolos. As calculadoras eletrônicas podem ser usadas para calcular a maioria das estatísticas usadas no livro. É importante que o usuário entenda a estatística, suas suposições e o que ela faz com os dados. Os exemplos fornecidos no livro servem para ilustrar o papel e a importância da estatística na pesquisa do cientista. Agradeço a atenção e desejo a você bons estudos.